Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui para o Papo Saúde 360. Eu sou Roberta Rainer, médica, ginecologista, e estou com uma super convidada É. hoje aqui, a Júlia Braga, pediatra, intensivista. Ela também faz pediatria integrativa e criou o método Júlia Braga. A gente vai conversar hoje um pouco sobre isso e trazer muitas fofocas de bastidores do mundo obstétrico, ginecológico, pediátrico. Obrigada mesmo por ter aceitado o Obrigada, convite para ter Robertinho. aqui hoje. Ah, essa prontidão me deixou tão feliz, sabe? De você ter aceitado o convite de uma maneira tão pronta mesmo, né? Vamos, vamos. É para ser, Vamos. vamos lá. E isso é você, né, Júlia? Vamos Essa sou contar sobre eu. isso. Eu te agradeço, gente. Um prazer. Sou a doutora Júlia Braga, pediatra. E é um prazer estar aqui. Te agradeço muito, né? Há quanto tempo a gente não Não se se vê. vê. E essa prontidão, eu acho que é conexão. Que bom. Trabalho com conexão Pô, também. E a obrigada. gente tinha, né? Quanto a gente vai Muito. contar um pouquinho que ela estava lembrando, na madrugada, nós nos conhecemos na maternidade, uma maternidade pública, início, né, de carreira, dando plantão de madrugada, Gente, numa isso já tem. loucura. Para quem não está acostumado, é muito importante ter um pediatra especializado, né, que saiba entubar, saiba reanimar na sala de parto. Então, por isso a gente estava lá e íamos juntas, E essa né? segurança eu tinha, né? De ter você ali para qualquer intercorrência. Isso faz total diferença mesmo para a gente sentir seguro e manejar esse parto. É, Na verdade, quando eu chamei a Júlia, a gente até brincou. Falei assim: Júlia, vem cá, que alcance é esse? 100 mil seguidores, eu quero um pouquinho. Como é que você fez isso? E aí, tipo, a amizade, a proximidade Ah, permite essas coisas, né? Me dá um pouquinho desse alcance, o que, que você está fazendo? Me vamos ensina junto. isso. Transbordar, Transbordar, né? tá? Entregar e receber Não de existe volta. competição. Não existe Sim, competição entre boas sim, pessoas e bons sim. profissionais. É, Tudo que eu tenho, eu quero transbordar. que bom. Sempre, É isso. sempre. E vamos contar então mais desse período, Vamos! né? Gente, será que já tem 10 anos isso? Deve Pode. ter 10 anos. Já tô com Tô uma filha de velha. 5. Você já tá aí com 100 mil seguidores, desenvolvendo o método Júlia Braga. Ou seja, foi muita coisa que aconteceu nesse tempo. O que, que você lembra mais daquele período, assim? Olha, eu lembro muita coisa, né? Hoje foi muito difícil a primeira vez que eu me vi como não residente, né? É, na verdade, gente, lá, né, na maternidade, eu trabalhava como neonatologista, mas minha formação, além de pediatra, é terapia intensiva, né? O CTI, que pega crianças maiores, mas também pode pegar, né? Existe essa separação. E quando eu trabalhava em Saracuruna, teve um dia que falou assim: ah, residente faz isso. E aí eu falei: opa, não sou eu. E hoje em dia eu lembro muito dessa época, né? Quando eu era residente, recém-formada, todas essas coisas. E hoje eu vejo os recém-formados, né? No plantão ou em algum local. E eu, nossa, como o tempo passou, né? É, 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 Como o tempo passou, mas olha só, às vezes eu passo por isso também e penso, eu já estive nesse lugar e vou fazer diferente um pouco da maneira como eu gostaria que tivessem feito comigo, sabe? Bem, para pediatria, para a educação dos filhos, a gente vê isso também e agora como profissionais eu tento levar isso um pouquinho. Você sentiu isso também? muito, muito, assim. Há pouco tempo eu voltei, a gente. CTI é um hospital, uma vontade. Há pouco tempo eu volto, aí paro, volto. Há pouco tempo eu voltei para um CTI pediátrico. E eu dei plantão com recém-formadas, né? E eu quis fazer diferente. Foi muito. Eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de explicar. Quem é meu seguidor, meu paciente, sabe que eu vou desenhando cada detalhe. Eu acho que isso é um diferencial. E eu peguei na mão, assim, sabe? Das pessoas, estão no último plantão, junto com a colega que é mais nova. Eu falei, não, vem cá, vou te ensinar a ver a veia cava para ver a hidratação do paciente. Vem aqui comigo, vamos ver, vamos. Não, vamos pegar profunda, vamos comigo aqui. Porque eu tenho que levar, eu tenho que transbordar isso, Ô, né? Júlia, agora talvez quem não entenda tanto de medicina
E ver você falando, vamos ver a Via Cava, vamos ver acesso, não sei o quê, e de repente você Entendendo? vai e fala, não, eu faço pediatria integrativa. Que loucura! Mas que conexão, É. né? Porque... Explica um pouquinho disso. Olha, parece estranho, É, né? Parece, exatamente. parece que as coisas Como não é que a se gente explicaria conectam. isso de maneira leiga para quem A pode não estar primeira, a primeira entendendo, né? pessoa que eu conheci, tá? Que era desse tipo, é o chefe da emergência do Copador e do Júlio Batista. Ele é intensivista, tá? E ele é homeopata. Ou seja, Uhum. coisa diferente, né? Eu acho que quando você vai pro CTI, você tá muito ali na ponta daquilo dali. E você começa a ver algumas coisas, pelo menos comigo, né? Que você fala assim, ué, por que que esse tratamento deu certo para esse paciente e para esse não? Mas é igual. Por que que... E aí você começa a perceber diferenças na criação, na alimentação, em várias coisas de base A doença é a mesma, o tratamento é o mesmo, mas o paciente não é o mesmo, né? que faz a resposta ser diferente. Eu falei, caramba, mas se esse paciente tivesse tido uma orientação, se esse pai, essa mãe tivesse tido uma orientação de fazer diferente isso, será que tinha chegado aqui? E aí eu comecei a olhar com um olhar um pouco diferente. Então, por exemplo, dentro de um CTI, é muito fácil você entender que um dia o paciente está com um machucado no pé, né? Um machucado no pé, tá? Pra gente é uma lesão, e no dia seguinte ele tá com sepse e tá com pulmão com SARA, ou seja, ele tá com comprometimento do corpo todo, até mesmo pulmonar, por conta de um machucado no pé. Isso dentro do CTI é muito fácil de raciocinar. Mas você não consegue raciocinar, quer dizer, nós, né, médicos, a parte tradicional, até então, que isso também acontece. A pessoa é rígida, só não é tão rápido, porque a inflamação não tá lá. E aí eu comecei a ver que essas conexões que aconteciam dentro de um paciente de CTI também acontecem nos pacientes teoricamente rígidos, né, previamente rígidos, ou rígido é saudável, tá, gente de consultório, que eu posso, se eu vir aquilo dali, eu posso já intervir para evitar que venha a ter uma coisa pior. Uhum. Então foi um pouco disso, e claro, como a maioria das pessoas que trabalham com a medicina integrativa, eu me tratei com a medicina integrativa e eu falei, que medicina é essa? Eu preciso conhecer. Então, eu Uhum. comecei a estudar para eu conhecer. Os Tá. meus primeiros pacientes eram adultos, Sim, até. depois eu quero saber do que você se tratou, mas vamos aqui Aham. continuar no foco da pediatria para a gente É. não perder aqui as questões. Então, e aí, né, chegou um momento que eu falei, peraí, eu sou pediatra, deixa eu ver a parte pediátrica, onde que eu posso fazer diferença aqui? E Aham. foi daí que nasceu, foram vários cursos diferentes no pós, não tinha nessa época, né, pós, Uhum. ah, depois que, né, apareceram, e diante disso eu desenvolvi, que eu falo, não posso dizer que eu faço medicina integrativa, porque senão eu estou dando, tô dando nome a uma coisa específica, e eu não faço só aquilo, né? Então eu falo que eu desenvolvi o método Júlia Braga, Sim. porque ele junta, desde a medicina quântica, né, que vem da física quântica, com suplementação, corpo molecular, com medicina da qualidade de vida, com tudo que eu aprendi dentro da faculdade do CTI também, Sim. né? Agora, quando você trata crianças, você está indo direcionada para as mães. Qual a mãe é mais difícil abordar? Aquela mãe que está tendo ali o primeiro filho, que geralmente é jovem ou inexperiente, ou uma mãe mais com uma idade mais avançada, vamos colocar assim, também ali começando, mas que talvez aquele vai ser o único filho dela. Apesar de ser uma mulher madura, também é inexperiente de maternidade. O que você acha que é mais difícil? Adorei essa pergunta. É mesmo? Esse é o grande problema, eu acho, na minha visão, e talvez um grande diferencial no meu atendimento, que você escuta isso. Qual mãe é difícil? O Uhum, problema não é a criança, são os pais. Não, o uhum. problema é o pediatra, então. Uhum, Desculpa, uhum, uhum. porque se você vai tratar qualquer ser humano, você precisa tratar o meio ambiente dele. Sim, Né? Se você vai sim, tratar um alcoólatra, você vai explicar para esse alcoólatra que ele não pode estar no meio de bares, que na casa dele não pode ter, todas essas coisas. Quem é o meio ambiente da criança? a família, a mãe, Então, se um pediatra não quer lidar com a mãe e com o pai, ele não quer cuidar da criança. sim, Ele quer passar um reboco ali. sim. Então, abordar as mães e os pais não tem o difícil. Essa é a questão, assim. É a Eu acho que prática, a grande diferença minha é porque minha consulta é longa, porque eu faço questão de explicar
cada detalhe para os pais, porque eu não quero que eles acreditem em mim, eu não sou Deus, Uhum. tá? A propor, explicar os motivos e tentar entender. Normalmente eu mando um formulário antes, porque eu já tenho uma ideia até da forma que a pessoa escreveu, para ter tempo de falar. Sim. E conseguir chegar até aquela mãe ou aquele pai que às vezes estão fazendo algo que é o melhor que eles podem fazer, mas eu, como pediatra, de fora, sou obrigada a perceber, é meu trabalho, perceber que aquilo não está sendo legal para aquela criança, talvez para outra possa ser, chegar até esses pais com acolhimento, com amor, mostrando que eles não estão errando, mas que para aquela criança aquilo pode estar vindo de uma outra forma, pode estar, que eu falo que não é sobre o que se fala, é sobre o que a criança entende. Então pode estar causando um efeito. Esse é o diferencial. Então, o pior mãe, entre aspas, a mais difícil é a que não quer aceitar. Isso que eu ia falar agora. Mas aí não depende, né? Aí eu acho que a gente tem em todas as especialidades, em todas as. A pessoa que está em negação. Sim. E eu levo. Eu recebo muito isso com os neurodivergentes, principalmente TDAH, né? Que é um grande foco, foi onde viralizou. Eu tenho. E eu vejo nas crianças as coisas que eu sentia que eu passava. Uhum. Então, um caso, tá? Assim, simples. Por exemplo, tem coisas do TDAH que incomoda quem tá em volta. A gente sabe. Dá Então, um exemplo. a agitação, aquela perna mexendo, aquele. Só que aquilo é uma forma de autorregulação. Então, muitas vezes eu recebo mães e pais que eu tenho que explicar, olha, isso não vai mudar. Uhum. Ah, mas eu fico incomodada, vai estar assim, mas em casa ia estar rodando, em volta. Ah, e quando ele roda, ele quebra alguma coisa? Não. Ele fica bem depois? Fica. Ai, porque me incomoda. Bom, então, eu acho que você Vai ter que se precisa adaptar. começar a não se incomodar, porque é a forma dele se autorregular. Uhum. Então, as pessoas se incomodam com o diferente. Você chega a encaminhar as mães também para psicóloga? Você trabalha em conjunto com psicólogas? Para Aham. psicólogo, para nutricionista. Elas se sentem bem, se sentem acolhidas ou às vezes elas se sentem mais desafiadas? Como que é essa relação? Como que isso acaba, esse círculo acaba fechando? Depende muito de cada uma, né? Uhum. Mas eu acho que a minha forma de falar, tá? Assim, porque realmente quando eu falo para alguém, ou psicólogo, ou nutricionista, eu explico o motivo. Sim. Tá? Então, eu vou ao nutricionista, eu vou ao psicólogo, eu vou ao psiquiatra, né? O Igor Uhum. sempre fala, você vai postar? Eu falei, vou. Eu tenho Uhum. TDAH, eu já tive a síndrome do pânico. Eu não vou, Uhum. mas eu não vou me automedicar. Uhum. Faço questão de ir lá, tá? É meu amigo, não importa. Normalmente, eu já sei o que tem que fazer, a gente entra em conjunto, mas eu preciso de uma pessoa vendo de fora. Então, Sim. quando eu vou falar, eu explico, falo, olha, a sua alimentação, vou dar um exemplo, a sua alimentação para você não tem, né, grandes problemas, mas a criança espelha. Ela precisa ver você modificar, senão ela não vai. Você a mãe é quem, né, a maioria das famílias, quem vai fazer o alimento, trazer aquilo. Então, é muito importante que mesmo que você não precise, você vá a uma nutricionista para te ajudar a organizar e a seu filho e a sua filha te imitarem. Sim. Então eu explico que não é um defeito, né? Ou uma grande, aconteceu agora há pouco tempo, né? A mãe muito ansiosa por alguma coisa, eu falei, olha, e aí me liga, pessoas trazem, por eu ser muito, né, essa coisa acolhedora, trazem muitas vezes a parte de terapia Emocional? emocional, né? Aham. E aí eu tenho que falar, eu falo, olha, eu entendo, você tem todo motivo pra estar ansiosa e angustiada, é seu filho, é o bem mais importante, né? Eu tô aqui pra ajudar na parte médica. Nem que eu quisesse, eu poderia ajudar, posso te acolher, porque não é minha formação. Se eu fizer isso, eu Sim. posso até atrapalhar. Então, Sim. pra você, Psicopedagogo nesse momento? depende. Também falo, pra você conseguir se relacionar melhor com isso que tá acontecendo. E até mesmo a sua filha, o seu filho, não ficarem angustiados, de te verem angustiados, porque isso vai refletir, Sim. seria importante pra conseguir, pra ter continuidade. Então, assim, sem julgar, sem dizer, olha só, umas pessoas, ai, essa mãe doida tem que ir pra terapia. Bom, doida eu também Uhum. sou. Então, Uhum. pronto. Então, eu acho que é a forma de você falar e de você mostrar, se comunicar Sim. e ter vínculo mesmo. Sim, isso acaba acontecendo muito na ginecologia também, porque é um ambiente onde a paciente já está muito exposta, a gente Uhum. está falando muito das intimidades, dos relacionamentos, então acaba que chega um ponto
como você fala, olha, até aqui eu consigo te escutar, né, te acolher, mas eu não vou saber organizar seus pensamentos em relação a isso. Então, encaminho para psicóloga. Acho que é o melhor caminho mesmo para a gente continuar conseguindo Uhum, tratar a paciente e saber que a gente não é Deus, que existe essa coisa da equipe multidisciplinar, porque cada um fazendo o que é uhum. sua expertise para somar e entregar aquilo. Por isso que aqui chama 360, sabia? Isso Porque já aí. é essa visão de que a gente sozinho não faz Nada. tanto. Existe muito mais para ser feito em conjunto. Então é sobre essa integralidade do cuidado também. E vamos continuando aqui. Vamos falar de sono? Isso é uma coisa que Uhum. chega muito no consultório para você? Chega, não é tanto, tá? Não. Suas crianças estão dormindo, então. Não, já teve uma que chegou com essa queixa específica e foi resolvido. Foi? Gente, aí resolve. Tranquilo? Aí Ah, foi isso resolve. foi um sofrimento que eu tive com a Isabel, né? Isabel acordava a noite toda, acorda 1h30. Menina, foi uma loucura. A amamentação, passei ilesa. Desfraude, passei ilesa. Falar, passei ilesa. Mas a Um sono. dormir, o sono foi uma questão. Cada um vai ter uma questão específica, né? Uhum. É, no seu consultório, desses marcos de desenvolvimento, assim, o que que você vê mais que precisa ser ajustado? Olha, meu consultório, ele é um pouco viciado, né? No sentido assim, que vem, porque eu sou conhecida por tratar neurodivergência e Entendi. imunidade, coisas assim. Então, Uhum. num geral, né, tem mais as questões relacionadas à neurodivergência, né? TDAH, autismo ou altas habilidades, que não é considerado, mas tem sintomas parecidos. Então, aí você vai vir desde a Muda. agitação, a ansiedade, às vezes a criança já está no processo depressivo, dificuldade com a escola, sono, que é uma coisa que acontece muito, assim, todo a pessoa com alta habilidade ou TDAH tem problema com sono, é muito raro alguém não ter. Então, é um pouco viciado em relação a isso, Uhum. tá? E a parte de imunidade, aquela criança que tá o tempo inteiro, fica doente o tempo inteiro, entrou na creche, é normal? Não, não é normal, é comum. Aí a gente retrata e não fica mais doente. Uhum. Legal essa diferença, né? Isso é bem legal. Eu tenho algumas pessoas que falam assim, nunca mais fui doente. Eu falei, uau. Isso é bom e ter esse feedback, né, de que. E é muito interessante, a Betinha, porque assim, é, quando você vai olhando todas as partes, né? Quando eu pergunto no meu formulário que eu fiz, que eu como se fosse seguir a minha anamnese ali, antes, você vai ver a relação da alergia ou da imunidade com o intestino que melhorou, o humor com o sono, o crescimento com a alimentação, com o intestino. Quer dizer, às vezes você vai mexer numa coisa ali que está desregulada, que teoricamente não tem nada a ver com o outro, mas tem. Sim. Então é esse olhar da ligação que eu falei lá, lembra lá no início do CTI, Aham, que aham. muda. E aí você começa a ver que melhora um, mas melhora tudo. Vai em cadeia, né? Porque vai colocando em ordem alguma coisa que estava desencaixada ali naquele organismo, Uhum, sabe? uhum. Nós temos aqui na clínica um neuropsicólogo, que é o Samuel Costa, o psicólogo clínico atende, o neuropsicólogo é quem faz o laudo dessas Isso. avaliações, né? Mas é uma tendência também das pessoas buscarem ter um diagnóstico. Você acha que isso é uma coisa da nossa atualidade? Então, é, tem horas Essa que. pergunta eu sei que Não, mas não, olha só, tem horas que eu acho que o diagnóstico é o pouco menos vai me importa. importar, e Uhum, tem horas que o diagnóstico é extremamente importante. uhum, Depende o que aquilo dali vai cair naquela família, naquela criança e naquele médico. uhum. Então, o que eu tô querendo dizer? Se eu recebo um paciente que precisa ver se tem TDAH, com sinais e sintomas que pedem para ver, será que tem TDAH? Será que tem autismo? Será que tem altas habilidades? O que está acontecendo? Dislexia? Blá, blá. E dentro daquela situação, aquela criança tá extremamente ansiosa, se alimentando muito mal, comendo coisas que são neuroinflamatórias, não tá fazendo exercício, não tá dormindo. Nesse momento, pouco me importa o diagnóstico. Porque qualquer um que seja, eu preciso organizar esse meio de campo, Entendi. né? Agora, quando você já tem esse meio de campo organizado, né? Ou você tem alguns sintomas muito específicos, não estou aprendendo, ansiedade, blá, blá,
Aí faz diferença, porque o cérebro. Não tem como tratar só os sintomas sem tratar a É, base porque nesse o caso, cérebro, por né? exemplo, existem sinais e sintomas, características de TDAH, que são exatamente iguais, estão presentes iguaizinhos em quem tem altas habilidades. Então, existem pessoas que tinham diagnóstico de TDAH e foram fazer e viram, não, é altas habilidades. Como assim? Eu tenho 3 pacientes que começaram naquela fase 6 a 8 anos, que na escola tem que ficar sentado. Olha, leva porque parece que tem TDAH. Diagnóstico, altas habilidades. Porque tem muitos sintomas parecidos. Só que o cérebro do TDAH é completamente diferente do cérebro de quem tem altas habilidades. Uhum. Um tem uma alteração de receptor de dopamina e o outro tem um aumento de massa cinzenta e massa branca. Então, mas os sintomas são os mesmos. Mas aí eu preciso saber a base. Então eu preciso, TDAH, eu preciso dar uma coisa que vai aumentar a produção de dopamina, né? Existem coisas naturais, eu preciso organizar em cima disso. Ah, do outro não. Do outro eu preciso organizar aquele cérebro, acalmar, fazer outras formas. Desculpa. É meu e minha mão. Fazer outras formas de organizar o pensamento, né? Sim. Aí vai fazer diferença. Uhum. Então, eu acho que depende, mas o diagnóstico ele serve para te guiar. Ele Sim. não é para te colocar numa caixa. Eu acho que isso é o mais importante, assim. Ótimo, tá. E ser diferente é normal, um pouco diferente é normal, e a gente não precisa, às vezes, de um laudo específico que coloque a gente, né? É sobre isso também. Eu vejo, levando aqui para o meu mundinho de obstetrícia, de ginecologia, que quando a gente falava também em trombofilia, todo mundo queria pesquisar a sua para dar a mão para a sua, porque acho que chegou um ponto que virou moda também, em algum, né? E é sobre isso, né? Sobre as pessoas aceitarem que existem pequenas diferenças e nem todo mundo precisa de um diagnóstico para ter ali a sua personalidade diferente, né? Precisam de nome, né? É, Pra se encaixar, pra colocar. é, E o que eu vejo muito é escola pedindo, né? Isso é é. muito ruim. A Aham. escola, ela obriga. E aí, ela encaixa a pessoa naquilo dali. E então, tem TDAH, a criança já se sente completamente diferente de todo mundo, Uhum. porque ela é a única que faz as coisas de modo errado, porque o funcionamento do TDAH é diferente. Então, todo mundo vai estudar quietinho, o TDAH precisa de música, de não sei o quê, de blá, blá, blá. O raciocínio é diferente, a forma de aprendizado é diferente. E aí, como é que a escola faz? Não, já que ele tem TDAH, então ele vai fazer prova separado. Aí a escola exclui mais ainda, Sim, porque tem esse diagnóstico. sim. Então, é complicado. É complicado, é Uhum. importante o diagnóstico, mas então peraí. Por que vai colocar para fazer prova separada? Vamos colocar ele na frente, ele precisa de estímulos. Chama ele para ajudar a professora, que tem outras formas de você integrar, Integrar. melhorar o que essa criança está tendo ali, o aprendizado, outras coisas, sem separar. E aí eu acho que esse é o problema quando vem o diagnóstico. Quando o diagnóstico ele te separa de outras pessoas, Sim. né? E não te mostra assim, ó, você funciona assim, tá? Ó, você tem que rodar a manivela para cá. Fulano tem que rodar a manivela para lá. E pronto. Sim. Eu acho que isso é importante para você saber que tem que rodar para cá ou que Individualização, tem que né? rodar para lá. Cada um é um, até dentro do seu diagnóstico também, né? Exatamente, exatamente. É, importante. E isso, eu fiz esses dias um story sobre isso. Isso não tem a ver com medicina integrativa, né? Tava no CTI. Eu até botei as gasos e tal. Duas crianças da mesma idade, 1 mês e pouco, com a mesma doença, pneumonia e bronquiolite, entubadas, ventiladas. As duas, ou seja, com ventilador, tubo, né? Dormindo, sedado. As duas ali, cada uma teve que receber um tratamento diferente. Uhum. Uma tava, que a gente chama, tá, gente, dentro da coisa, tava com hipoxemia, tava com dificuldade de trazer oxigênio para o corpo. A outra levava oxigênio, mas não conseguia levar o CO2, gás carbônico, para fora. É a mesma criança, é a mesma doença, são duas crianças diferentes, com a mesma idade, mesmo peso, e responderam diferente, e o tratamento é diferente. Então não é só na integrativa. Sim. Mas, às vezes, essa dificuldade de visualização, né? Do indivíduo. Vamos ser. E as telas? Como é que é essa a medicina integrativa, os diagnósticos e as telas? Esconder Como é aqui. que não quer passar essa ou quer responder Claro essa? que não, você imagina. Brincando. Tela.
Não tem nem só a ver com a medicina integrativa, mas claro, como eu recebo muito neurodivergente, a tela ela tem um papel maior, mas a tela é realmente até 2 anos. É claro que a gente tem que viver no mundo de hoje. Mas o certo, né? O certo, não pode falar o certo, certo e errado. A verdade, o que os estudos mostram, né? A É que ciência. realmente a tela, a televisão mesmo que seja, ela faz uma lobotomia Uhum. na criança de 0 a 2 anos. Literalmente. O que é lobotomia, gente? É tirar um pedaço do cérebro, E as tá? consequências são. Porque, e além da ansiedade que vem ali, porque é um cérebro que está ávido por muito desenvolvimento, por estímulo, e ali você tem um estímulo que ele é excessivo. É um estímulo de cor, luz, movimento, né? E aí é como se eu te sobrecarregasse e você entrasse em estafa. E aí, o que, que o neurônio faz na hora que ele não aguenta mais? Ele sofre apoptose. Ele Morre. morre, ele se mata porque ele não dá conta Uhum. daquilo, entra em curto-circuito. Então, você acaba, pro Emburrecendo a excesso de criança. estímulo, tirando algumas coisas. Tem outras coisas extremamente, né, importantes. Quando você está vendo televisão ou tela, você não está tendo a sensação que está em frente, né? Então, algumas pessoas até que são ansiosas, têm facilidade de conversar mais ali, né? Só que aí você começa a ver o quê? Tiro, morte, Ah, que são coisas ali não vai dar um nervoso na criança, porque a criança ainda não sabe conectar com a realidade. Só dá nervoso em quem já viu na realidade. uhum, E aí a criança vai achando aquilo normal. A sexualização, aquilo normal. E quando for ver, não vai saber diferenciar. Então uhum. perde a humanização que a criança tem vendo o que tem que ser visto, né, o ser humano, na hora certa, com a sensação de empatia que tem. Então, isso Sim. é um problema seríssimo. Além da ansiedade, porque são coisas que vão gerar dopamina, vão gerar prazer rápido, né? É tudo de movimento rápido, dopamina, dopamina, dopamina. Aí a criança fica o quê? Viciada na dopamina, gera ansiedade, e são os, eu falo assim, a gente pode forjar TDAHs. Então, são os TDAHs que têm comportamento como TDAH, mas que não têm alteração cerebral. Então, Uhum. como assim? Eles ficaram tão viciados naquele excesso de dopamina, o cérebro ficou tão viciado naquele excesso que, apesar de não ter uma alteração de receptor ou de produção, ele precisa daquilo o tempo inteiro, porque o cérebro se adaptou a funcionar com aquilo. Uhum. Então, a tela tem todas essas coisas. É muita coisa. Vamos voltar a falar de saúde, né? Vamos, ué. Então, para você, quais são as bases de uma criança saudável? O que que a criança precisa para se desenvolver saudável? Muita coisa, né? É muita? Você acha que é muita coisa? Não, porque assim, tem o pilar básico, aquele que é fundamental, que não pode deixar de ser feito. Não, eu falo que é muita coisa porque hoje tá tudo tão virado. Eu falo, Uhum. E a pode, gente, às vezes, a gente valoriza mais o suplemento do sim. que ali Pode estar fazendo xixi no cachorro, né? é, Então, por isso que eu falo que é muita coisa, é, só por é. isso. A criança precisa de um sono adequado. A criança precisa de uma alimentação adequada. O que é uma alimentação adequada? Planta e bicho. Uhum. Alimento, comer comida e não produto alimentício. Sim. Não existe uma criança que não se exponha a produto alimentício. Uhum. E não é pra ter, né? Exercício físico, não no sentido ginástica, né? Mas acho o esporte extremamente importante, porque o esporte ele forja o caráter da pessoa. Você aprende que tem dias que você vai treinar muito e vai perder, tem dias que você vai ganhar, aprende que só você treinando muito você vai então ganhar, só você fazendo um trabalho árduo. Então ele forja a vida adulta, Ai, vou ter tá? que te interromper, porque agora você está falando de saúde para além da biologia, né? Mas Porque eu fiz uma pergunta em saúde, você está respondendo sobre esporte, sobre forjar caráter, e a gente lembra que saúde não é só não ter doença, é muito além, né? pela Organização Mundial de Saúde, saúde não é ausência de doença. Saúde é bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. A gente precisa dar Tá isso para as junto, tá crianças também, junto. né? Porque se uma criança não tem isso, aí ela entra em ansiedade, aí ela não quer comer. Então, isso faz parte. E, obviamente, o exercício físico. Criança precisa do lá fora. Precisa do lá fora. Todo mundo precisa. Adorei esse lá fora, Lá amei. fora, precisa botar a mão no chão, botar a mão na terra, na areia, tá? Isso, né, que a gente chama de grounding,
já mostrou que reduz contaminação de metal pesado, aumenta a imunidade, tá? Tem estudos mostrando que 15 minutos andando no meio de mato, você aumenta o grau de imunidade porque você está respirando, recebendo moléculas da natureza. Nós somos parte da natureza, a gente esquece disso, que a gente precisa, e isso vai interagir com o corpo e aumentar a imunidade. Uma das coisas que a gente vê muito naturais para aumentar a imunidade, nada mais é do que lisado de bactéria. Ou seja, é a bactéria quebrada ali, É a morta, com proteína os S da pedacinhos. sujeira. Você toma, por que que você Sujeirinha vai de na fazenda, né? Não é farmácia? Você vai na sujeira. farmácia fazer aquilo se você tem, né? A proteína S Aham. que sua filha acabou de fazer agora. Caiu o negócio no chão, ela pronto, comeu e Rápido. é isso, Aham. né? Precisa de um meio ambiente saudável, Nossa, isso é tá? outra. Que eu acho que é a grande questão. Porque a criança percebe tudo energeticamente, gente. Não tô falando de magia, de coisa. Energia mesmo, tá? Energia, campo eletromagnético, né? Aí a gente vai abrir um campo para aqui, para ginecologia, porque chegam as mulheres aqui exaustas, sem energia para nada, e aí elas refletem que não tem libido, e quando a gente percebe é um esgotamento, Hum. né? E a gente precisa se reenergizar para conseguir transbordar. Então, não é só sobre trabalhar, performar, sobre status social e financeiro, é também saber essa hora de desacelerar e entrar ali em equilíbrio com a família também. Isso é outro ponto, né? Eu acho assim que a gente tá numa sociedade, como eu falei, né? Acho que tá tudo ao contrário. Deixa eu mexer aqui o copo pra não fazer barulho. Tá tudo ao contrário. A gente tá vivendo uma sociedade onde o importante é você aparecer, é o que você tem, não é quem você é. E Sobre a existe uma essência, cobrança muito grande em você produzir, a performance. você na performance, né? Uma das coisas, né? Por que que aumentou muito o neurodivergente, das coisas, né? TDAH, talvez aumentou, mas talvez. Será que o seu Manuel, que tinha a sua vendinha, ele era TDAH, mas o que ele fazia? Cuidar da vendinha. Esquecia uma coisa ou outra, desorganizava, era meio brincalhão, meio. E não mudava. Mas hoje em dia o seu Manuel, ele tem que ter a vendinha, ele tem que vender a vendinha, ele tem que ser não sei o que, ele tem que pegar o outro. Todo mundo virou multifunção, né? Uhum. Então, uma coisa que eu converso muito com as mães, principalmente quando eu vou fazer a consulta pré-natal, né? Que é super importante, tá, gente? Fazer no pediatra. É uma coisa que vai fazer diferença na sua vida, tá? A consulta Recomendo, pré-natal. recomendo. É o seguinte, você precisa de ajuda. Você precisa descansar, você precisa Você ter um tempo para você. Daí eu pergunto para minhas pacientes: qual é seu hobby? Qual é o tempo que você tira para você? Durante a semana? Durante a quinzena? não tem. Não tem, é um esgotamento. E a mulher, principalmente, né? A mulher é cobrada hoje em dia de fazer tudo. E aí, quantas vezes eu vejo, né, com o bebê pequeno, não quer ajudar, não tem ninguém pra ajudar. Tem que ter alguém pra ajudar. Rede de apoio é uma coisa nova? Rede de apoio? Nunca foi, né? É exatamente essa rede de apoio. Não, pelo amor de Deus, gente. Antigamente, quando nascia, a mãe ia ver a criança 4 horas depois. Ela ia. E tinha a ama de leite, tinha não sei o quê, tinha alguém só pra cuidar da criança. E alguém só pra cuidar da mãe. Isso sempre teve. Agora a mulher tem muitos papéis, né? Agora Ela a tem que mulher tem que parir, fazer tirar as tudo. fotos, cuidar da criança e falar com todo mundo, nasceu, e dar todas as. E tá bonita, e tá maquiada, e tá não sei E mais já das enfaixar a quantas, barriga pra e ficar já magra enfaixar a naquele barriga, momento, porque ninguém quer e enfaixar pra e poder dar ter uma sustentação. relação sexual com o marido, né, nesse momento. Então, assim, É muita é coisa, muita né? coisa. Então, eu acho que olhar o ser humano como ser humano, né, é mais importante. A gente vem com uma linha aí, né, quem é meu seguidor tá aí dentro disso, de voltar um pouquinho atrás, né? Das mulheres que muitas querem ter muitos filhos e ficam em casa e trabalham conforme a sua vontade e necessidade e Geralmente esse é o seu perfil de possibilidade. paciente? Não todos, não, Não, tá? tá. Não Mas é uma todos. maioria? Não, Não? não, é uma parte, tá? Digo que Uhum. existe uma Sim, parte sim, assim, tá? Não é a maioria, porque não tem como hoje em dia. sim. Até porque hoje em dia a gente sente vontade de fazer outra coisa, sente a necessidade mas sem comprometer tanto. Não é a maioria,
Porque não tem jeito hoje em dia, Sim. né? Mudou, não Podia é ser uma mais seleção por estrutural. conta de algum outro subnicho que você está Tem acompanhando. um nicho em relação a isso. Então, eu acho que a grande, se eu fosse falar assim, principal mesmo, é a questão em casa, né? A questão falando das saúdes, né, que é importante, é a casa, né? A gente fala muito na medicina que na integrativa que às vezes a casa está doente, a casa está adoecendo. Então, quando a gente fala que a casa está adoecendo, não é nem o mofo do Sim, local, sim, e para a criança, o pai e a mãe são a casa. sim. O Então, eles ambiente, a família, precisam, o alicerce, a estrutura de vida que ele tá ali, eles né? precisam, é isso daí. Então, se a gente for pegar, são esses Aí a pilares aí, ó. pediatra dá conta disso, dá conta não, mas observar, pincelar, orientar, direcionar para um tratamento posterior faz toda a diferença na saúde da criança. E ter esse feeling e saber abordar sem ferir Exatamente. sentimentos, mas Exatamente. tratando e cuidando é que faz toda a diferença, né? Essa é a história que você escuta de alguns pediatras que, o problema não é a criança, são os pais. Uhum. Peraí, então o problema é Até pode você. ser verdade, mas ela Não, não mas aí soube o como. problema é você. E aí eles não querem fazer isso. Já teve um paciente, que é já meu paciente há bastante tempo, a mãe também foi minha paciente, que às vezes eu trato a parte integrativa Uhum. dos pais, né? Ah, e ele foi lá na consulta, acompanhamento, né? A criança estava muito ansiosa, estava tendo não sei o que. O problema estava na relação do pai e da mãe. Eles estavam tendo um embate por uma mudança, um desencontro ali, por uma mudança de rotina de trabalho. E aquilo dele estava afetando a criança. E que importante não sair medicando a criança, diagnosticando, dando algum. Então, assim, ficou muito claro. Eu falei, olha, não vou dizer que ele não tem nada, porque sei lá, Porque o sintoma tá o aí, né? a agitação da ansiedade dele vem disso que vocês estão vivendo dentro de casa, da sua ansiedade, desse encontro de opiniões e que gera tudo isso e ele fica no meio do caminho. É só isso. Então, resumindo, melhorar o ambiente da casa melhora a saúde da criança. Sim, de todo mundo, né? O ambiente, nós somos frutos do ambiente. É, Nós somos frutos do ambiente. A gente pode até modificar o ambiente, a gente vai sempre trazer uma troca, a gente vai modificar um ambiente que a gente chega, mas a gente vai receber também. E a criança, ela vai modificar, mas ela é um potinho de, não vou dizer em branco, mas de cores, que depende de como você vai misturar, sim. para ela colorir em coloridos, em branco, ou ela vai se escurecer ali, no preto, no escuro, na tristeza. Que triste, né? A gente só pensa em criança trazendo alegria, trazendo sustentação, trazendo. Né? É o que eu penso. E aí, essa criança sofreu um embotamento por conta do ambiente. É bem triste mesmo pensar nisso. Mas a gente tem que. A pessoa fez de propósito, essa é a questão. Não, com certeza. Eu vejo Eu muito, inclusive, acho que nenhuma família faria isso propositalmente. É uma consequência da falta de estrutura, né? E aí gente, você a consegue gente ainda tá falando acolher. de medicina, Júlia? Claro. As pessoas estão ali, nossa, será que agora elas estão achando que são psicólogas que tratam da saúde mental? Mas é a repercussão, né? É repercussão. Eu tô sendo conhecida por ser ginecologista que encaminha pra psicóloga. Já E eu me pre- pediram pra fazer psicologia, psiquiatria e não sei mais o que também. Eu falo, não, gente, meu papel é exatamente como médica ter esse olhar diferenciado pra ir pra, né, acolher e ter esse olhar diferente, porque agora Não é bem por aí, não é né? por aí. É. Porque as pessoas não estão acostumadas com um Olha médico só, que olha diferente. será que você vai mudar completamente e vai acabar ficando só no consultório? Você vê isso? Já fiz isso, né? Ai, aí teve aquele frisson, sentiu falta, E chegou aí eu aquele vazio voltei. interior. Tem, mas eu não sei, vou ser bem sincera pra você. Não sei se eu vou ficar só no consultório. Antes já foi um projeto e etc e tal, foi concluído. E hoje eu não sei, porque o que eu senti voltando pro CTI foi É que você tava no seu muito lugar. incrível. Que legal. Foi muito incrível. Você lembra de onde você nasceu como médico, sabe? Até mesmo a medicina integrativa. Você olha dentro de um CTI, claro, isso é pra mim, né? Cada um. Mas você começa a olhar. Que problema? Aí falando como uma pessoa, coisa pessoal, tá, gente? Todo mundo tem problema, todo mundo tem que chorar, cada dor, nenhuma dor é maior que a outra, mas que reflete como Júlia, tá?
como Júlia, ser Muito, humano. uhum. Eu começo a olhar, o que que é problema? Muito significativo isso, né? Né? Você vê, Apesar de cansar e tudo. Então, não sei. O consultório é apesar o de foco, o cansar, consultório é o principal, né? O Instagram, os cursos que vêm por aí. novidade. Mas não sei se eu vou largar Entendi. totalmente para sempre. E Pode tudo ser que bem seja um momento. se isso te alimenta, te transborda, se faz Tudo bem, bem. de repente é o seu lugar no mundo. O resto É. é consequência, né? Que bom. O É isso. equilíbrio. A gente vai falar do equilíbrio. Sim, Um pouquinho lá, é. um pouquinho cá. Isso. Aí vamos encontrar a Júlia, que você é hoje por conta disso, né? É. E vamos falar aqui sobre o seu início de atendimento aqui na Barra. Sobre esse Olha, projeto. spoiler, Uau! spoiler! Gente, a Júlia em breve começa os atendimentos aqui na Barra. Aguardem sobre dia, sobre agenda, sobre horário. A gente tá com essa novidade fresquinha pra vocês. A gente promete, né? Promete, só não sabe ainda. Os detalhes. Os detalhes vão vir aos Vão vir aos poucos. poucos. Não adianta começar a perguntar quando, como, Não, que mas a dia, gente que tem que horas, gerar. que ainda não tem, gente. A gente precisa. Mas pode mandar mensagem lá pro Vinícius, falando que você quer atendimento na Barra ou no Instagram, que vai ajudar pra gente direcionar aí o nosso dia, horário, essas coisas todas. Adorei. A gente quer gerar burburinho. Não, Já trazer existe. novidades. Trazer novidade. Ué, Júlia, a conversa foi sensacional. Eu ficaria aqui horas conversando com você. mas já. E a próxima a gente vai pontuar, então, a partir de hoje, as perguntas que vão vir, Isso. as mensagens ali, as dúvidas. E aí a gente já parte para uma conversa mais direcionada sobre o que as pessoas que estão aqui acompanhando a gente quer saber. Combinado assim? Mas conta, por favor, todo mundo fala que eu sou meio doidinha, que eu falo que eu rio. O que acontecia no meio da madrugada? Como é que a gente Gente, se olha, conheceu vou antes de contar. terminar? Tudo isso começou a partir de umas madrugadas, noite adentro. Eu gosto muito de dormir, sabe, Júlia? Quem me conhece sabe. E aí Quem eu acorda sabe sempre fazia o último horário, porque eu gostava de dormir um pouquinho para acordar ali a partir de 3 horas da manhã e seguir meu plantão. Que loucura. E aí, 10 leitos que a gente seguia, né, de pré-parto, evoluía o parto, em algum momento ia nascer. E nisso era batata. Dava 4 horas da manhã, alguém chegava em período expulsivo. Período expulsivo, doutora Roberta lá, enfermeira, pode chamar pediatra. E vinha eu lá, cansada, doida pra estar na minha cama dormindo muitas vezes, gente. Confesso, nós estamos aqui abrindo o coração, né? De dia, nós temos 12 horas para nascer durante o dia. Por que tem que nascer de madrugada? Mas alguém tinha que estar lá, eu tava lá também. E aí, chama a pediatra, chegava aquela pediatra, sorridente, cantando, de bom humor. Oi, Roberta! Vamos ver Robertinha, mais vamos lá. vamos ver mais o nascer do sol hoje O juntas. que a gente tem? Que bebê é esse? Qual a idade? Vamos Tá. lá. E eu olhava assim, aí, tá nascendo, né? Gente, eu achava que eu sou um horror. Gente, era o horário, só isso. Fala durante o dia, depois você tem que Vai ser contar, né? maravilhosa. Não, sempre, vem. Não, sempre Não, mas com o que confiança. me mexia, assim, era o bom humor que ela chegava e eu tava lá naquele cansaço, me arrastando. Essa mulher não vai ficar cansada, não? Não vai reclamar um dia que eu chamei? Reclamar não, era o meu Aí trabalho. o seu Cansada eu trabalho. fico, mas quando eu tô cansada eu sorrio e vambora. Vambora, traz a energia, A né? energia. Não, mas isso aqui era só por dentro, né? Por fora ninguém tava sabendo. A gente tá contando isso Eu te atualmente, transbordei, né? eu te transbordei. Ela chegava e... Obrigada por tudo. Foi isso, vamos juntas. Obrigada. Prazer, obrigada, tá? De verdade. Tamo aí.